prepare-se para um mergulho profundo hoje no Estatuto do Idoso no Brasil. Isso aí. Uma lei que muita gente já ouviu falar, mas aposto que nem todo mundo sabe de fato o impacto que ela tem na vida real. Pois é. A gente vai desvendar os principais pontos dessa lei, entender os desafios e, principalmente, como ela afeta a vida dos brasileiros na terceira idade. A gente tem muita coisa legal para analisar, viu? A gente tem relatórios, artigos, até algumas histórias, para realmente a gente entender o que funciona, o que não funciona, onde estão os desafios, o que isso significa para o futuro. Uhum. E de cara já dá para ver como a população envelhecendo está mudando tudo, né? O censo de 2022, por exemplo, ele mostrou um aumento enorme de brasileiros com 65 anos ou mais de 57% de aumento, se a gente comparar com 2 anos atrás. Não sei se coloca as coisas em perspectiva, né? Pois é. Não é só uma mudança gradual, é uma mudança assim, gigantesca na estrutura da nossa sociedade. E aí que entra o Estatuto do Idoso. Exato, ele entra em 2003, né? E foi um marco, com certeza. É. Mas o que eu acho interessante é que ele não surgiu do nada, né? Ele se baseia em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Plano de Ação de Madrid sobre Envelhecimento. É como se o Brasil estivesse olhando para as melhores práticas, né, globais e pensando como a gente adapta isso para a nossa realidade. É isso aí. E o Estatuto, ele não quer só proteger os idosos, né? Ele quer garantir que eles participem ativamente da sociedade. Então, saúde, assistência social, previdência, educação, cultura e esporte, lazer, tá tudo lá. Mas vamos começar pela saúde, né? Afinal, à medida que a gente envelhece, cuidar da saúde se torna cada vez mais importante. Sem dúvida. E o Estatuto garante acesso preferencial a unidades de saúde, né? Então, filas preferenciais, agendamentos mais rápidos e, muito importante, atenção integral à saúde mental. A gente sempre pensa muito no físico, né? Mas a saúde mental é crucial. É. Especialmente com os desafios que vêm com a idade. Com certeza, e tem mais. O Estatuto garante medicamentos gratuitos, próteses, órteses. Para muitos idosos, isso pode ser a diferença entre viver com dignidade ou passar por dificuldades, né, financeiras, de saúde. É como se o Estatuto reconhecesse, né? Você trabalhou a vida toda, agora a gente vai te dar o suporte que você precisa. Exato. E ele aborda diferentes níveis de necessidade, né? Para quem está mais vulnerável, entra a assistência social. A gente está falando de, tipo, casas de repouso. Sim, mas não só isso, né? Tem programas de assistência domiciliar para que o idoso possa ficar na casa dele com apoio e centros de convivência para combater o isolamento, promover atividades, estimular o bem-estar. É uma rede de segurança, né? Independente da situação. Mas e a previdência social? A aposentadoria, né? Um direito depois de anos de trabalho. E o Estatuto garante aposentadoria, pensão por morte e outros benefícios, com atenção especial para quem contribuiu menos tempo, trabalhou na área rural. Reconhecendo as diferencialidades do mercado de trabalho. Garantindo segurança financeira, né? Independente da trajetória. É impressionante como o Estatuto cobre tanta coisa, né? Educação, cultura, esporte, lazer. É como se dissesse, a vida não para aos 60. Exato, a ideia é que os idosos continuem aprendendo, crescendo, se divertindo, cursos específicos para a terceira idade, acesso a eventos culturais, esportivos, a ênfase no lazer, é o compromisso com uma vida plena. E, claro, não podemos esquecer da habitação. Claro. Ter um lar seguro, adaptado, né? É fundamental. Sim, o Estatuto garante prioridade na compra de moradia popular para idosos e incentiva a adaptação das casas para quem tem dificuldade de locomoção. Rampas, corrimãos, barras de apoio. Tudo para que o idoso viva com mais segurança e autonomia. Pensa na diferença que isso faz, né? Poder se locomover em casa, com segurança, com conforto, não tem preço. Não tem. E o transporte também, né? Essential para a independência. Sim. O Estatuto garante gratuidade ou descontos no transporte público, assentos preferenciais e acessibilidade em veículos e terminais. Afinal, a mobilidade é fundamental para que o idoso participe da vida social, né? Vá ao médico, visite amigos e familiares. É como abrir um leque de possibilidades, né? Continuar explorando, se conectando, vivendo. Exatamente. Mas é importante a gente lembrar que, apesar do Estatuto ser positivo, né, a gente precisa falar dos desafios. E até dos crimes, né, que afetam os idosos. E é isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso mergulho. Isso aí. A realidade, nem sempre, ela reflete a lei, né? E existem obstáculos a serem superados. Mas, por enquanto, vamos respirar fundo e absorver tudo isso que a gente aprendeu sobre os direitos, sobre as apropriações que o Estatuto do Idoso busca garantir
E na próxima parte, a gente volta para se aprofundar nos desafios e nas oportunidades que o envelhecimento da população nos apresenta. Combinado. Até a próxima! Bem-vindos de volta. Na primeira parte, a gente explorou os direitos e as proteções que o Estatuto do Idoso busca garantir. Mas agora, vamos encarar a realidade. Nem sempre a teoria se traduz na prática e é aí que os desafios aparecem. É como se a gente tivesse um mapa, né, detalhado, o Estatuto. Mas o terreno real ele é cheio de obstáculos, né, e desvios inesperados. E um dos maiores desafios é colocar esses direitos em prática. Imagina a logística de garantir filas preferenciais, agendamentos rápidos, num sistema de saúde que já está sobrecarregado. Não é só questão de recurso, né? Não. Preciso ter profissionais capacitados, né, em geriatria, para lidar com as necessidades específicas da saúde do idoso. Exatamente. A falta de profissionais especializados em geriatria e gerontologia é um problemão. Muitos idosos acabam sendo atendidos por profissionais que não têm um conhecimento, né, para lidar com as condições de saúde deles. E aí, o que acontece? Diagnósticos errados, tratamentos inadequados. É como tentar consertar um carro moderno com as ferramentas de um ferreiro. Isso aí. As coisas não se encaixam. Não se encaixa. E essa falta de investimento, né, ela se estende para assistência social também. As filas para casas de repouso, a burocracia para conseguir assistência domiciliar, a falta de vagas em centros de convivência. Tudo isso faz com que muitos idosos não recebam o apoio que eles precisam, né? E aí a gente entra num ciclo vicioso, né? A falta de acesso à saúde, à assistência social, agrava os problemas de saúde dos idosos e aí eles precisam de cuidados mais complexos, sobrecarregando ainda mais o sistema. Exato. E, infelizmente, a conversa sobre os desafios do Estatuto não termina por aí, né? Exato. A gente precisa falar de um problema que, apesar de estar na lei, muitas vezes fica escondido. A violência contra o idoso. É difícil até de imaginar, mas a violência contra os idosos, física, psicológica, financeira, negligência, é uma realidade. E o pior é que muitos casos nem são denunciados. Pois é, o silêncio é um dos maiores obstáculos para combater esse tipo de crime. Com certeza. Muitas vezes, por medo, por vergonha, por dependência do agressor, o idoso se cala e sofre em silêncio. E por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. A conscientização é fundamental. A gente precisa criar uma cultura onde a denúncia seja encorajada e que o idoso saiba que ele não está sozinho, que existem canais de apoio, de proteção. Sim, e essa proteção ela vai além de punir o agressor. O Estatuto prevê medidas de acolhimento para idosos em situação de risco, abrigos, casas de apoio, acompanhamento psicológico, jurídico. Ou seja, o Estatuto não se limita só a dizer não faça isso, né? Não. Ele oferece alternativas para que o idoso possa sair de situações de violência e reconstruir a vida. Exato, mas mais uma vez, a gente esbarra na questão da implementação, né? A falta de vagas em abrigos, a dificuldade em acessar o serviço de apoio psicológico e jurídico, a demora da justiça. Tudo isso contribui para que muitos idosos não consigam romper o ciclo da violência. Diante de tantos obstáculos, é fácil a gente se desanimar, né? Mas será que em meio a esses desafios também existem oportunidades? Para que o Estatuto do Idoso se torne uma realidade mais presente na vida dos brasileiros? Com certeza, e é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. A gente vai explorar as oportunidades que o envelhecimento da população traz. E como a gente pode transformar os desafios em motor de mudança para construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais respeitosa com os nossos idosos. E estamos de volta para a parte final do nosso mergulho no Estatuto do Idoso. Nas partes anteriores, a gente explorou os direitos, os desafios, mas e agora? E se a gente olhasse para as oportunidades? Afinal, uma sociedade que envelhece, ela também é uma sociedade com muita sabedoria, muita experiência e um potencial enorme, né? É verdade, é muito bom a gente mudar essa perspectiva, né? Sair um pouco do foco só nos problemas, nos desafios e olhar para o lado positivo, né? E você tem razão, o envelhecimento da população, ele abre um leque de oportunidades, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Imagina, os idosos, eles têm décadas de experiência, eles podem ser mentores incríveis para os mais jovens, transmitindo conhecimento prático, habilidades que a gente não aprende em livro nenhum, né? Nossa, é como se tivesse um tesouro aí, né? É escondido à vista de todos. E essa mentoria, ela não precisa ficar só no mundo corporativo, né? A gente podia ter programas que conectam idosos com jovens empreendedores, com estudantes, até com quem está em busca de orientação de carreira. Seria muito enriquecedor, né, para todo mundo. Nossa, imagina a troca de experiências, né, entre gerações, ia ser incrível. Com certeza. E não podemos esquecer do papel crucial que os idosos podem ter no desenvolvimento social, né?
Programas de voluntariado, por exemplo, se beneficiariam muito da participação deles, né? Pessoas com tempo livre, dispostas a ajudar a comunidade. É verdade, imaginei idosos participando de projetos de alfabetização, cuidado com o meio ambiente, apoiando outros idosos. Nossas possibilidades são infinitas. É como se a gente tivesse um exército de talentos aí, né? Pronto para entrar em ação. E pensando de uma forma mais ampla, o envelhecimento da população, ele também impulsiona um monte de novos produtos e serviços, né? Cria um mercado gigante voltado para as necessidades da terceira idade. Exato. A gente chama de economia prateada. Ela está crescendo cada vez mais, né? As empresas estão investindo em tecnologias, em turismo adaptado, em serviços de saúde em casa, em plataformas online que conectam idosos com cuidadores, enfim, um monte de coisa nova. E esse mercado, ele gera emprego, ele estimula a inovação e, principalmente, ele ajuda a melhorar a qualidade de vida dos idosos. É incrível como quando a gente olha para o envelhecimento de um jeito positivo, a gente vê um futuro com um monte de possibilidades, né? Sim. Mas para que essas oportunidades virem realidade, a gente precisa ir além do discurso, né? Partir para a ação. Concordo plenamente. O governo, as empresas, a sociedade, todo mundo precisa trabalhar junto para criar um ambiente favorável a esse desenvolvimento da economia prateada, para incluir os idosos na sociedade e para valorizar a experiência e a sabedoria deles. A gente precisa investir em educação, em saúde, em infraestrutura, em políticas públicas que atendam às necessidades dos idosos, né? Criar um ciclo positivo, né? Desenvolvimento social e econômico. Exatamente. E, no final das contas, o que realmente importa é que os idosos sintam parte importante da sociedade, que sejam respeitados, valorizados e que tenham certeza de que os seus direitos serão protegidos, né? O Estatuto do Idoso é um guia, né? Um farol que aponta para um futuro mais justo e inclusivo para todo mundo, não importa a idade. É isso aí. E que a gente, como sociedade, tenha a sabedoria de aprender com a experiência dos mais velhos. Né? Que a gente acolha a contribuição deles e construa um futuro onde envelhecer seja sinônimo de viver plenamente, com dignidade e respeito. É isso aí, a gente espera que você tenha gostado desse mergulho no Estatuto do Idoso, que ele tenha te inspirado a participar da construção de uma sociedade mais justa e mais acolhedora para todo mundo. Continue acompanhando o The Deep Dive para mais análises e reflexões sobre os temas importantes do Brasil. Até a próxima!